Então, nesse instante, nós vamos nos acomodando em nossas cadeiras, agradecendo a equipe dos mentores que estão aqui já dentre nós há horas. Obrigado, Mestre Jesus, pela essa oportunidade. Dignifica a nossa vontade de aprender, eleva o nosso pensamento. E nesse instante nós vamos envolvendo o Davi na prece inicial dessa noite. Amém. Pai, neste instante te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo, crescendo. Agradecemos a equipe espiritual que nos cerca. Agradecemos a nós mesmos por nossa escolha inteligente de estar aqui nesse momento, trabalhando para o nosso progresso e para o progresso do planeta. Lança tua luz sobre nós, sobre nossas mentes e nossos corações. Lança tua luz no nosso caminho. Lança tua luz naqueles que nos acompanham na caminhada. Lança tua luz nesse planeta que sofre, Pai, que agoniza. Lança tua luz sobre todos aqueles que perdem seus bens todos os dias, que estão nos hospitais, que perderam a esperança. Lança tua luz sobre nós, para que nós possamos um dia ser seus porta-vozes e ajudarmos esses irmãos que estão perdidos na caminhada. Que possamos, Pai, um dia ser uma pequena luz, um pequeno farol, um pequeno luzeiro, que possa iluminar na escuridão dos sofrimentos do mundo. Amém. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Prece linda. Obrigada, Davi. Obrigada. Eu penso, na hora que você falou que a gente possa ser um luzeiro, né? Eu fiquei pensando, vai ser bom quando a gente conseguir refletir Deus, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Bom, hoje a aula vai ser o seguinte. A Lúcia vai falar, agora são 7h38. Ela vai falar por cerca de 40 minutos. Aí a gente abre para as perguntas. E aí a gente dá 5 minutos para a dona Odete falar dos 3 casos dela de Bezerra. E a gente encerra, se Deus quiser, pontualmente hoje às 8h30 da noite. Então eu vou começar fazendo o share dos slides. E pronto, Lúcia. Ana, eu me sinto desconfortável de ficar vigiando o relógio, atrapalha um pouco a minha linha de raciocínio. Então, você me avisa quando tiver faltando 5 minutos para acabar meu tempo? Avise sim, pode deixar. E, bom, queria falar para vocês que a nossa aula de hoje é light, é leve, é alegre, é uma festa de aniversário. Queria que vocês se imaginassem uma sala linda, florida, com bolo. Se eu pudesse levar bolinho e colocar bolinho aí para nós comermos depois, né, para comemorar o aniversário do Dr. Bezerra, eu levaria.
Mas vamos mentalizar uma festa muito linda do nosso amigo, porque não vou comentar com vocês acerca da trajetória evolutiva desse espírito, do que falam que ele foi em outras encarnações, já espírito de alta envergadura, porque eu, pessoalmente, não gosto de caminhar por essa estrada. Eu acho que se a gente começa a se preocupar demais com o que no passado, o que fulano foi no passado, a gente deixa de focar a atenção naquilo que é mais importante. Mas nós sabemos, pelos frutos se conhece a árvore, e a gente, recordando a vida do Dr. Bezerra, a gente não vai ter dúvida nenhuma de que é espírito de alta hierarquia. Então, trouxe para vocês traços rápidos da biografia dele, porque a vida dele foi maravilhosa. Então, passamos agora para o primeiro slide. Nasceu dia 29 de agosto de 1831, numa cidadezinha simplesinha, dessas que nem existe no mapa, que chamava Freguesia do Riacho do Sangue. Até o nome é feio. Hoje ela é do Ceará, né? Hoje ela se chama Jaguaretama. Por que eu fiz questão de comentar esses itens? Para vocês perceberem, nas entrelinhas do planejamento encarnatório do Dr. Bezerra, o plano espiritual já quis mostrar que não precisa da gente nascer numa cidade grande, num país de primeiro mundo, para a gente ser bom, para a gente fazer grandes coisas. Então, na singeleza, de uma certa forma, foi a mesma receita da manjedoura do nascimento de Jesus, né? Então, mostrando que os valores materiais externos são secundários. O pai dele era Antônio Bezerra Cavalcante, tenente-coronel da Nacional, um homem de bem, um homem honesto, um homem trabalhador, a família muito bem estruturada, a mãe dele também era uma mulher respeitável, de excelentes valores éticos e morais. Outra vez, a gente vê o recado que o plano espiritual está mandando para a gente. Não precisa de cidade grande, não precisa de títulos importantes, não precisa de dinheiro, de cargos acima da média, mas precisa de uma família bem estruturada. Falando em família, eu passei para a Ana, a USE, a União das Sociedades Espíritas aqui de São Paulo, está organizando uma semana toda de palestras sobre família. E eu vou pedir para ela passar para vocês, se você fica gravado, não precisa ver ao vivo, mas ontem eu assisti uma, hoje outras, duas de alto nível. E isso, ouvir conceitos adequados, corretos, fortalece a nossa estrutura psicológica e espiritual. Pois bem, então, Antônio Cavalcante, casado com Dona Fabiana Bezerra. Podemos mudar de slide. Em 1838, ele frequentou a escola da Vila do Frade, onde ele aprendeu a ler, escrever e os primórdios da aritmética. Pelas escolas que nós temos hoje no Ceará, vocês imaginam que devia ser a escola que ele frequentou, né? Em 1842, ele frequentou a escola pública Serra dos Martins, sempre se destacando como aluno brilhante, eventualmente substituía o professor. Aí eu peço para vocês se lembrarem da aula que nós tivemos da biografia de Kardec, só que Kardec teve chance de, num primeiro mundo, frequentar uma excelente escola, a escola de Pestalozzi. Mas o potencial do aluno
essa bagagem espiritual de Kardec ou de Bezerra já se revelaram a esse tempo na escola, eventualmente substituindo o professor. Em 1846, a família dele retorna ao Ceará e ele lá completa os seus estudos no liceu. Era muito estudioso, muito aplicado, gostava muito de estudar. Vamos mudar de slide. Eu falei para vocês que o pai dele era um homem de bem, que era um homem muito honesto, de bom coração. E vocês sabem o que aconteceu? Ele avalizou tanta gente querendo ajudar que acabou indo à falência. Essas duplicatas eram tantas e venceram, e ele não teve condição de acertar e acabou perdendo a fazenda. Ele tinha uma bela fazenda, e depois desse revés financeiro, ele passou a trabalhar como empregado na fazenda dele. Mas perdeu todos os bens, mas pagou todas as suas dívidas. Então, passou a ser administrador da fazenda. É um exemplo evidente e muito forte de honestidade. Todo mundo, mas especialmente para o filho, né? Em 1851, ele falece. Podemos mudar o slide. Quando ele falece, a família, preocupada com o futuro de Bezerra, reconhecendo o potencial que ele tinha para estudar, para vir a ser um profissional brilhante, providenciam a ida dele para o Rio de Janeiro. E todo mundo sem dinheiro, fizeram uma vaquinha, deram lá uns R$1.000 para eles, e ele, imaginem o que é vir do Ceará com pouco dinheiro até o Rio de Janeiro em 1800 e pouco, né? Uma aventura, eu diria, assustadora, né? Chega no Rio sem conhecer ninguém, repito, com pouco dinheiro, mas muita esperança, muitos sonhos. E, além desses detalhes que eu citei para vocês acerca do planejamento superior para a vida dele, família, ótima formação religiosa, a família era católica. Ele conhecia profundamente a Bíblia. Ele chega no Rio, consegue entrar na faculdade de medicina, fica em 1852, ele está como interno na Santa Casa de Misericórdia, mas com pouco dinheiro, morava em quartinho de pensão, não tinha dinheiro para comprar livros, muitas vezes não tinha dinheiro para comprar comida. E a solução que ele encontrou para se manter, não gastar o dinheiro que tinha trazido, era dar aulas particulares. E especialmente de filosofia e matemática. Esse detalhe é muito importante na vida dele. Num momento em que ele estava precisando pagar o aluguel e estava ainda completamente sem dinheiro, aparece na casa dele um aluno pedindo aulas de matemática. E explica lá qual era o nível, qual era o tipo de aula que ele precisava. Aí Bezerra concorda em dar aula para ele, mas era completamente fora da realidade atual de Bezerra, e ele não se recordava direito daquela matéria. Mas ele pensa isso, mas fala para o aluno que dá, pensando em ir para a biblioteca, estudar e se preparar adequadamente para dar essas aulas, e acaba fazendo isso. E outro detalhe muito interessante é que o aluno faz questão de pagar as aulas antecipadas. Ele não quer receber, diz, não, a gente acerta depois, mas o moço insiste e diz, não, eu prefiro pagar, porque senão eu acabo gastando dinheiro.
Ele recebeu, então, o dinheiro para pagar o aluguel, ficou tranquilo, estudou, preparou a aula, esperou esse aluno que nunca apareceu. Bom, guardem essa informação aí um pouquinho. Então, com toda essa dificuldade, formou-se em 1856, aos 25 anos. Assim que se formou, ele fez um concurso para ser médico do Exército e entrou, então, como cirurgião-tenente do Corpo do Exército. Podemos passar. E isso é perfeitamente compreensível, porque um rapaz jovem, recém-formado, desconhecido, teria muitas dificuldades para começar uma clínica, sem retaguarda. E ele, entrando para o Exército, ele garantiu uma boa renda, né? Podemos passar para o outro. Em 1861, 6 de novembro de 1861, ele se casa com Dona Maria Cândida, com ela ele teve 2 filhos e, infelizmente, ela faleceu aos 34 anos. Fiz questão de colocar esse detalhe aqui, inclusive vai reforçar o comentário que a Ana fez. Na nossa caminhada evolutiva, nós temos momentos felizes e momentos difíceis. Todos nós passamos por problemas, inclusive um espírito da envergadura de Dr. Bezerra. E ele precisa trabalhar com 2 crianças, resolveu casar com a cunhada. A cunhada veio para a casa dele para ajudar a tomar conta das crianças, e vocês imaginem o que isso não deveria gerar de fofoca naquela época. Hoje já ainda ia render muita fofoca, imagina naquele tempo, né? Então ele, por respeito à memória da esposa, por respeito à cunhada, acaba se casando com ela. E com ela ele tem 5 filhos. E ela foi sempre mãe muito amorosa e paciente, não só para os filhos que teve, como também os sobrinhos. E esse é um detalhe importante, porque na vida a gente encontra muitas vezes casos de pessoas assim, casa com um viúvo, tem filhos, é muito boazinha com os filhos do primeiro casamento, até que nascem os dela. Quando nascem os dela, os outros perdem a categoria de filhos. No caso da Dona Cândida Augusta, não. Ela foi sempre muito presente, muito amorosa, como esposa e como mãe. Podemos passar adiante. Esse outro aspecto político na vida do Dr. Bezerra é muito significativo, porque nos mostra que ele não pensava só nele, ele não pensava só na família dele, ele via as necessidades maiores, as necessidades sociais, os problemas que certamente naquela época seriam muito maiores do que os de hoje, né? Então ele ingressa na política com esse objetivo de poder fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida da sociedade que pertencia. Candidatou-se pelo Partido Liberal, teve um bom desempenho, foi reeleito em 1864 e depois candidatou-se e foi deputado federal. E sempre com uma atuação significativa. Podemos passar para o outro slide. Ele foi responsável pela construção da Companhia de Estrada de Ferro Macaé-Campos, em 1868. Essa estrada de ferro era vital, era de muita importância para transportar a produção daquela região para os centros maiores. E ele se empenhou, batalhou e acabou construindo e com isso melhorando a qualidade de vida do povo e da região, né? Foi diretor da Companhia de Arquitetura, foi presidente da Companhia Carril, isso em São Cristóvão, em 1875. Então, além de trabalhar como médico, ele atuou profissionalmente no campo
político e social, né? Sem dúvida nenhuma, o seu caráter humanista ressalta de uma forma extraordinária. Com essa preocupação de pensar no outro, de pensar em comum, não só ele tomava providências para realizar obras, trabalhos necessários e indispensáveis, mas também ele trabalhava intelectualmente, culturalmente. Naquele tempo, o meio mais efetivo de comunicação era a imprensa, então ele escrevia muitos artigos, escreveu mais de 40 livros. Vocês podem imaginar o que é isso? Era realmente um homem muito culto, era poliglota, isso tudo talento que ele já trouxe de outras, porque nessa não dava para ele desenvolver tanto conhecimento. Era abolicionista de coração, o bom senso dele, o caráter humanista dele, não aceitava de forma nenhuma a escravidão, né? Era apaixonado por filosofia. Inclusive, não sei se vocês conhecem, se tiverem oportunidade de conhecer, não deixem de fazê-lo. Ele escreveu 3 livros chamados filosóficos. Aí a gente vê a cultura dele, ele conhecia todos os filósofos do passado. Como Davi mostrou ainda há pouco para nós, a filosofia é uma ciência que prepara o nosso raciocínio, amplia, ilumina as nossas ideias para a gente ter uma visão maior, melhor. E ele realmente é um profundo conhecedor da filosofia. Agora, de todos os trabalhos que ele fez, o que eu gosto mais, e mexe muito com a minha sensibilidade, foi uma carta que ele escreveu para o irmão. A carta é tão linda e tão importante que a FEB editou. É um livro pequenininho, mas é uma tese filosófica. Por ocasião da conversão de Dr. Bezerra para o espiritismo, o irmão dele, lá longe, ficou sabendo e ficou horrorizado. Como é que ele deixa de ser católico para virar espírita? Espiritismo, coisa do demônio, né? Hoje pensam isso, imaginem naquela época, né? Então, o irmão escreve uma carta, assim, desesperado para ele, falando que não se conformava com a conversão dele. E ele, em vez de brigar com o irmão, de falar o que você tem com isso, não é sua conta, a vida minha, eu faço o que eu quero, como a gente costuma fazer, né, quando querem dar palpite na nossa vida, ele escreve essa carta, impregnada de amor, de respeito, e dá uma verdadeira aula de filosofia espiritualista para ele, complementando com a filosofia espírita, ensinando para o irmão o que era o espiritismo. O irmão estava criticando sem conhecer, né? Esse livro, essa carta, foi boa para o irmão e será ótima para nós, se nós lermos, se vocês lerem, porque eu já li. Me fez muito bem. Bom, eu disse que a família era católica, que ele conhecia a Bíblia, tinha hábito de rezar, frequentava igrejas a seu tempo lá com a família. Então, já tinha também na sua bagagem um profundo conhecimento do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Então, esses itens aparentemente singelos dá para a gente observar a riqueza da estrutura, a bagagem intelectual, moral, espiritual do nosso benfeitor. Podemos passar para o outro. Torna-se espírita ao ganhar de seu amigo Dr. Joaquim Carlos Travassos um exemplar do Livro dos Espíritos. Como foi que aconteceu isso? Ele trabalhava na cidade e morava num bairro distante. E ele ia e vinha para o trabalho, a moda da época, de bonde. E do trabalho dele até a casa dele era mais ou menos 1 hora de viagem. E
Nessa ocasião, o doutor Joaquim, que era um simpatizante do Espiritismo, para ele de presente o Livro dos Espíritos. E ele embarca no bonde para ir para casa, aquela viagem comprida e repetida e monótona, né? Aí ele teve vontade de ler o livro para ajudar a passar o tempo. Era um livro espírita, ele era católico, mas aí ele fala para ele mesmo, não hei de ir para o inferno por ler esse livro. E começa a ler e vai se encantando, se deslumbrando, se surpreendendo, porque tudo que estava lá no Livro dos Espíritos não era novidade para ele. Ele já sabia e ele concordava com tudo. Quando ele desceu do bonde, ele já estava espírita. Bom, em 1882, ele se envolve com as curas do médium João Gonçalves do Nascimento. Então, já fazendo parte do meio espírita, ele conhece outras pessoas, em especial esse médium, que vai ampliando seus horizontes, a sua compreensão, a sua visão em relação à doutrina. Né? Naquela época, ser espírita era problemático. Havia uma espécie de perseguição às religiões. Hoje ainda há, né, gente? Infelizmente, até recentemente saiu nos nossos jornais aí uma agressão terrível num terreiro lá da Bahia. As pessoas são intolerantes e querem, assim, que todo mundo obedeça às suas determinações. E ser espírita naquela época era um negócio meio perigoso, porque desagradava a gente. Sim, perigoso e, de uma certa forma, desmerecia a pessoa. E o que o doutor Bezerra fez? Em vez de esconder que era espírita e guardar só para ele essa grande descoberta, essa grande luz, ele, veja, deputado federal, médico, uma autoridade respeitável, político com grandes realizações, não era um Zé Ninguém. Então, ele marca um dia e uma hora, e no Salão Nobre da velha guarda, devia ser um palacete da época, na de todas as autoridades e todos os seus amigos, ele faz a sua declaração de fé. Então, assumiu oficialmente a sua adesão ao espiritismo. Podemos passar para o próximo slide. Então, o que a gente viu até agora? Médico, militar, político, jornalista, escritor, líder espírita. E nessa trajetória no espiritismo, o espiritismo chegando no Brasil, precisando se organizar e unificar, porque nessa ocasião já havia muitos espíritas, mas espíritas estavam em conflito, porque um grupo espírita achava que espiritismo era ciência, outro grupo achava que não, que era religião. E aí ficava aquela briguinha lá, medindo força e fazendo confusão, inclusive atrapalhando o próprio desenvolvimento da doutrina, né? Então, doutor Bezerra, nessa ocasião, foi convidado para assumir a presidência da FEB, porque ele era o homem indicado para conseguir a integração do grupo, a unificação do espiritismo. E aqui eu abro um parêntese para dizer para vocês que até hoje a doutrina espírita vem batalhando para conseguir essa unificação, porque são muitas opiniões divergentes, as pessoas têm detalhes secundários e acabam se dividindo e não só no espiritismo, a gente vê que isso aconteceu no catolicismo, aconteceu no protestantismo, né? Mas agora, como o grau evolutivo da humanidade já está um pouquinho melhor, eu tenho muita esperança que não haja cismas, não haja divisões.
Existem grupos que têm opiniões contrárias, mas por enquanto não está atrapalhando o desenvolvimento do espiritismo. Então, a essa altura, como presidente da Federação Espírita Brasileira, sem dúvida nenhuma, ele era o expoente máximo, era o número 1 do espiritismo do Brasil. Muitos dos seus biógrafos o chamam, inclusive, de Kardec brasileiro. E ele era muito criterioso, muito cuidadoso em relação a essas responsabilidades, porque ele já sabia que o Brasil era o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E ele queria contribuir com todas as suas possibilidades, com todos os seus recursos, para que essa destinação maior do Brasil acontecesse. Né? Repito, a preocupação maior era a união, os espíritas continuavam existindo místicos e científicos, e ele sempre procurando acomodar, temporizar. Né? E eu falei ainda há pouco para vocês que isso continua acontecendo hoje, aqui em São Paulo mesmo. Eu falei para vocês do congresso da USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas, que supervisiona todos os centros do estado de São Paulo. E a federação é a Federação Espírita de São Paulo. O que aconteceu? A federação era um centro pequenino que cresceu. E cresceu e quase que ficou do tamanho da USE. E hoje a USE quer ceder espaço para a federação não quer ceder espaço para a USE. Agora, já teve pior. Agora, por essa semana espírita que eu citei para vocês há pouco, a USE promovendo com os participantes da federação. Então, eu sinto que esse trabalho de harmonização, de fraternidade, melhor dizendo, né, tá caminhando bem. Né? Pois bem, durante muito tempo ele ficou na liderança da FEB, a par de todos os outros compromissos que tinha, e num dado momento ele achou que ele devia se afastar e dar oportunidade para que outro líder espírita assumisse a direção da FEB. Mas as coisas começaram a complicar de novo, mais dissensões, mais escolhas. Aí, então, alguns dos ditadores lá da FEB foram conversar com ele e pedir para ele, por favor, para assumir mais uma vez a direção, porque ele era um respeitável, uma autoridade moral que tinha as coisas melhor sob controle. Só que ele já estava idoso. E ele não quis, de pronto, dizer que aceitaria. Ele responde lá para as pessoas que estavam fazendo o convite, pede um tempo para pensar. E esse tempo para pensar era participar à noite de uma reunião lá dentro da FEB, com da confiança dele, médiums através dos quais ele ia recebendo orientações do trabalho que estava fazendo. E podemos mudar para o outro slide. Ele recebe uma mensagem de Santo Agostinho, através do médium da confiança dele, que era Frederico Júnior. E ele expõe para Santo Agostinho as suas dúvidas: eu estou velho, não sei se eu devo, se eu dou conta, se eu consigo, se convém. Aí, da resposta de Santo Agostinho para ele: meu filho, pode assumir, confie, nós estaremos com você. E, se necessário for, nós lhe traremos outro aluno de matemática. Esse sinal é que Santo Agostinho já estava assessorando Bezerra, estudante da Faculdade de Medicina, antes dele pensar na doutrina. Então, vejam o planejamento divino, como é rico
em detalhes, em cuidados conosco, né? Aí, depois dessa mensagem, ele não teve dúvida, assumiu e foi até o fim da sua vida. Mesmo estando cansado, mesmo querendo reduzir as suas atividades, ele não conseguia, porque era tão do caráter dele, tão do espírito, do seu espírito, o trabalhar, o amar, o servir, que ele continuou até adoecer para morrer, né? Amou sua profissão e seus pacientes, nós vamos ver daqui um pouquinho com a dona Odete. Era um médico muito humano, tratava do corpo e da alma, olhava para o seu paciente como um irmão necessitado, um irmão muito querido, né? E outra coisa que me marca muito na vida dele que está no livro Loucura sob um Novo Prisma. Não contei isso para vocês. Um dos filhos de Dr. Bezerra tinha uma mediunidade muito aflorada e tinha débitos complicados de passado. E o obsessor estava ali em cima, fazendo o moço sofrer, atrapalhando a vida do moço. Não só o moço sofrer, a família toda, né? Completamente perturbado. E Dr. Bezerra leva esse rapaz para o centro, trata da saúde dele, trata espiritualmente e fisicamente, e o moço não melhora, anos de doutrinação com o obsessor. Aqui eu abro parênteses para vocês verem que um espírito da envergadura do Dr. Bezerra passa por provas morais, espirituais e materiais, assim como nós mesmos, né? Para ajudar o filho, para ajudar o obsessor, para nos deixar exemplos, eu quero crer que seja mais como um recurso pedagógico, porque um espírito da envergadura dele não tinha o que resgatar. E o que me faz pensar isso a respeito do Dr. Bezerra foi o próprio testemunho do obsessor. Depois de anos de doutrinação, Dr. Bezerra sempre vendo aquela entidade de amor, um dia o obsessor fala para ele assim: eu me rendo. Não por ele, não pelo filho que era o inimigo odiado, né? Mas pelo Senhor, porque eu estou entendendo que o Senhor é o de bem. Então, o amor, a bondade de Dr. Bezerra é que conseguiu afastar o obsessor, desligar essa trama complicada de a pessoa se afastou, mas aqueles anos todos de agressão no sistema nervoso do moço, ele nunca se recuperou totalmente, nunca foi uma pessoa normal. Foi um minimizado sofrimento, mas continuou sendo ainda um sofrimento para a família, né? E aí, por essa experiência com a doença do filho, ele escreveu esse livro, Loucura sobre o Novo Prisma, defendendo a tese de que existe loucuras que são doenças orgânicas, malformação congênita ou doenças que alteram lá o mecanismo, o funcionamento do cérebro, assistentes, mas no caso do filho dele, o organismo era normal. Então, a loucura nem sempre vem de causa orgânica. Existem loucuras de causa espiritual. E foi esse estudo, esse trabalho de Dr. Bezerra, que fez surgir, muito especialmente aqui no Brasil, hospitais psiquiátricos que, a par da assistência médica tradicional, fazem trabalhos de desobsessão. Não sei se vocês conhecem alguns. Mas, porque, na verdade, se a gente pensar direitinho, corpo e espírito, o corpo seria como
um piano. O espírito seria o pianista. Às vezes, o pianista também quer tocar, mas o piano está desafinado, está empenado, a música não vai sair bonita. Então, quando o corpo está doente, o problema surge. Mas quando o espírito está doente, também pode ser o melhor piano que a coisa não vai dar certo. Né? Bom. Falta 5 minutinhos. Na verdade, Tá um pouquinho menos que 5 minutos. Tá bom. Então, tem um livro muito lindo, chamado Lindos Casos, escrito por Ramiro Gama, que se vocês tiverem ocasião de ler, não sei se vocês vão conseguir acessar na internet, é muito interessante, vai nos aproximar mais do Dr. Bezerra. Vamos para o próximo slide, Ana? Bom, isso de uma certa forma eu já falei para vocês. Espírito missionário, homem de bem, sintonia com o plano espiritual superior, com Santo Agostinho, o pai da igreja, né? Não é um anjo da guarda qualquer, né? E nem assim foi poupado de dores, de lutas e sofrimentos. Então, uma lição que nós devemos guardar com muito carinho no nosso coração. O próximo. Aí ele ficou doente, ele teve um derrame, ficou acamado, e profissional liberal a essa altura, porque ele abandona a política, ele sem trabalhar não recebia, a cidade toda gostava dele, a cidade toda visitava, consternada, e no se despedir dele, colocavam dinheiro debaixo do travesseiro dele. Então, a comunidade, de uma certa forma, contribuiu para manter a casa dele, a vida dele funcionando. Bom, eu ia contar um caso, mas vou deixar, porque de repente a dona Odete fala dele, mas se ela não falar, eu conto para vocês depois o caso da carroça, tá bom? Então, eles... A carroça está no seu caso? Então tá bom. Então tá bom. Conta, eu sempre pensei de contar esse da carroça, mas não contei. Depois dessa conta. Mas ele era muito devoto de Nossa Senhora, e contam seus biógrafos que no momento do seu desencarne ele foi recebido por Nossa Senhora. E ela diz para ele: você é eleito do Senhor. Você pode escolher que páramo celestial você quer ir. Aí vocês sabem o que ele responde? Sem querer contrariar a ordem do alto, se fosse permitido, que ele gostaria de continuar aqui nas proximidades do Brasil para continuar ajudando a humanidade sofrendo. Deixou de ir para o céu celestial para ficar aqui ajudando a gente, né? Então, que Deus o abençoe e retribua por nós todo o bem que ele nos faz. Porque a atividade do Dr. Bezerra é intensa nos 4 cantos do mundo. Então, agora abre para pergunta, Ana. Alguém quer fazer alguma Isso, agora alguém quer fazer algum comentário? Aí 5 minutinhos de comentário, de pergunta. Eu sei que essa aula é um pouco seca, né? Porque é tanta data. Eu queria agradecer a dona Lúcia. Eu achei tão bonito. Obrigado, dona Lúcia. Imagina, Bezinha. Muito amor quando você contando a história. Muito lindo. Bom, então, vocês vão gostar dos casos. Vamos passar para a dona Beth, então. Espera só um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Você já disse. Eu quero. Eu entendi assim, o papel do Dr. Bezerra para o espiritismo, assim, né? Mas se a senhora pudesse dizer assim, como que era antes e depois dele, assim, qual que foi o principal
o principal foi essa questão da união, ou teve algo um pouco, assim, o que eu tô querendo dizer, foi mais a divulgação, foi mais o aprofundamento, foi mais o serviço? Jace, não existia espiritismo no Brasil. Estava começando, todo mundo engatinhando, ninguém sabia nada. Uns poucos sabiam, aquele amigo conhecia o Livro dos Espíritos e deu para ele. Então, ele, com esse potencial, com essa tarefa grandiosa, organizou e plantou as bases do espiritismo no Brasil. Eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que se não fosse a atuação do Dr. Bezerra, talvez o espiritismo não tivesse engrenado como engrenou no Brasil. Obrigada. Então, foi essa organização, essa estrutura. E a gente sabe por experiência própria, porque mesmo que a gente queira estudar sozinho, seja autodidata com competência, não é nunca como frequentar uma instituição. Vocês estão num grupo singelo, de boa vontade. E eu tenho certeza que todos já perceberam o tanto que cresceram, o tanto de conhecimentos novos e valores novos já foram acrescentados na sua vida. Agora, quando a gente frequenta uma instituição, dá o exemplo da federação, que é a que eu frequento há tantos anos, é uma verdadeira empresa. Tem tudo funcionando, tudo planejado, funcionando direitinho, para que todos que cheguem ali sejam bem recebidos, sejam encaminhados para a solução do seu problema, entre aspas, né? Porque, na verdade, não é problema, eles são, né? Mas que cada um possa encontrar ali o consolo, o esclarecimento, a ajuda que seja necessária e que tenha a oportunidade de estudar. Já contei para vocês que os cursos básicos da federação têm a duração de 10 anos. E a gente continua estudando depois desses 10 anos do curso básico, porque a doutrina é muito rica, né? E isso é possível porque um grupo se uniu e organizou e planejou e, enfim, está batalhando para levar adiante, né? Eu estou falando da federação, mas todos os centros são assim, Rebeca. Essa organização, esse planejamento redunda em muito benefício, muitas bênçãos, né, para os resultados. Dona Odete? Pois não. Então, peraí que eu vou colocar a apresentação da Dona Odete, peraí. Um pouquinho. Obrigada, Dona Odete, de fazer uma apresentação tão bonita pra gente, viu? Não tem nada, Agradece a Luciane também. Então, ela ela que soube fazer tudo isso. Eu pedi, eu falei, não sei como é que sai. Eu não sei fazer nada disso. E ela fez bonito, dentro do que ela sabe. Foi lindo, né? Mesmo. Bom demais. Então vamos, Dona Odete. A senhora tem 5 minutinhos. Vamos. Ai, meu santo. Olha, pessoal, eu escrevi 6 casos, mas vou, se der tempo, apresentar 3, tá? Esse é da Lúcia, depois ela conta, porque esse não está aqui. Então, eu vou falar de um caso aqui, quando ele estava encarnado, porque tem os outros casos quando ele desencarnado. Então, eu vou ler esse caso que fala em nome da Virgem Maria, tá certo? Então, Bezerra de Menezes acabava de presidir a uma sessão pública da Casa de Ismael, na Avenida Passos. Era uma noite de terça-feira do mês de junho de 1896. Sua palavra esclarecida e carinhosa, a moda de uma chuva fina e criadeira, no dizer de Manuel Quintão, penetrava as almas de quantos encarnados e desencarnados lhe ouviam a evangélica dissertação
sobre uma lição do livro da vida. Os olhos estavam marejados de lágrimas, tanto de ouvintes como os do próprio orador. Acabada a sessão, descera Bezerra, com passos lentos, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira. Da escada, localizou um irmão de seus 45 anos, cabelos em desalinho, com a roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. Elevou o desconhecido para um canto, ele ouviu com atenção o desabafo e o pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e os 2 filhinhos doentes e famintos. E eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Bezerra tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador dos seus problemas. E depois, virando-se para o irmão, disse: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora? A mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este meu abraço. E abraçou-o o desesperado irmão, envolvendo com amor demoradamente. E despedindo-se, disse: vá, meu filho, em paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os. E confie nela, no amor da Rainha do Céu, que seu caso há de ser resolvido. Bezerra partira. A caminho do lar, meditava consigo. Teria cumprido o seu dever? Será que possibilitaria uma ajuda a esse irmão em prova, faminto e doente? E arrependia-se por não lhe haver dado somente um abraço, Não possuía nenhum dinheiro. O próprio anel de grau, já não estava mais em seus dedos. Ele havia dado tudo. Não tinha o dinheiro, mas dera algo de si mesmo. Vibrações de bom ânimo, moeda da alma, àquele irmão sofredor, e não tinha certeza se isso lhe bastara. E nesse estado de espírito, preocupado com a sorte do seu semelhante, chegou ao lar. Uma semana passara-se. Bezerra não se recordava mais do sucedido, porque muitos eram os problemas alheios apresentados. Após a sessão de outra terça-feira, ele descia as escadas da Federação. Alguém, no mesmo lugar da escada, trazendo uma fisionomia toda de emoção e agradecimento, toca-lhe o braço e diz: venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui saí logo, sentindo-me melhor. Em casa, cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu. Na água que bebemos e demos aos familiares,
parece que continha alimento. Depois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me então uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu, ouviu meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até hoje. E venho aqui lhe agradecer a grande arrancada que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que o dinheiro. O ambiente era tocante. Lágrimas caíam tanto dos olhos de Bezerra como do irmão beneficiado e desconhecido. E uma prece muda de dois corações unidos, numa mesma força gratulatória, subiu aos céus, louvando aquela que é, em verdade, a porta de nossas esperanças, a mãe sublime de todas as mães, a advogada querida de todas as nossas causas, e louvado seja o nome de Maria Santíssima. E abençoado seja o nome de quem, em seu nome, num abraço, fez maravilhas. Então, este é um caso dele encarnado. Tem um outro caso de uma operação, mas não vai, não vai dar tempo. Eu acho que não vai, já são 8h31. Não tem nada. Mas tão assim. lindo, eu acho que esse conteúdo todo está no Google Classroom, para quem quiser ler. Mas eu acho que a gente devia marcar uma aula para a senhora falar só desses casos, porque é tão lindo, a senhora fez uma pesquisa tão boa, vamos fazer isso? Vamos! Vocês que sabem. Eu acho que a gente podia fazer. A gente tem mais 2 aulas, e aí nós terminamos o tomo 1, e a gente terminando o tomo 1, a gente podia voltar e fazer uma aula extra com a senhora. A senhora topa dar uma aula pra gente? Desses casos que eu... Desses casos, isso que a senhora preparou, o que a senhora estudou, pesquisou, a senhora apresenta. Eu pesquisei esses 6 casos. Ótimo, né? então, esses 6 casos E vai a dar Lúcia, aula tu podia inteira. falar aquele da carroça também, porque eu tenho aqui no PDF Então, que eu tirei do livro, viu, Lúcia? Tem esse da carroça, os lindos casos de Ramiro Gama, tem esse da carroça. Pois é, então ficam 7 casos para a sua aula. Nossa. Então agora ficam... tá certo. Menos um. Tá bom, Ana, pode fazer o encerramento aí, viu, Lu? Então, pro pessoal. Aqui 3 semanas, a senhora tem 3 semanas aí para... Já preparou o conteúdo todo? Mas no caso... E vai ficar lindo, né? Nós encerrarmos a última aula homenageando o Dr. Bezerra, o Kardec brasileiro. Kardec brasileiro. Então tá bom. Então vamos encerrar agora. Obrigada, dona Odete. Obrigada, Lu. De nada. Obrigada, Mestre Jesus, por esse banho de esperança. Esse lembrete tão importante que nós recebemos hoje. Que às vezes o poder de um abraço pode curar, encher o nosso coração de esperança, de energia. É o alimento para a alma que nós precisamos. Muitas vezes aparecem na nossa vida aí estudantes de matemática que nos ajudam no momento de sufoco. Pode ser com uma palavra, pode ser com um livro, pode ser com dinheiro, como foi com o Dr. Bezerra. Obrigada, Senhor, por todas essas bênçãos, esses milagres que você coloca na nossa vida, na nossa caminhada, que nos ajudam aí a continuar firmes e fortes todos os dias. Ampara o nosso grupo, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, estudantes aí da Tua verdade, Mestre, para que nós possamos aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso crescimento, na nossa evolução, como espíritos eternos que todos somos. E assim, felizes e agradecidos, nós vamos dando por encerrado
o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos.